Dando sequência, então, às nossas aulas agora sobre SQL, né? Aqui agora em aulas nós vamos falar sobre Transact SQL. A aula anterior nós falamos sobre, brevemente sobre o Management Studio, os recursos básicos, né? Restauramos esse banco de dados aqui e agora nós vamos falar sobre Transact SQL. E o que seria o Transact SQL? É um conjunto de instruções para que a gente possa trabalhar, manipular os dados e também a nossa base de dados, tá? Então, o Transact SQL ele é especificamente para trabalhar os dados, tá? Então, são selects e tipos de consultas simples ou complexas, tá? Com funções e etc. Então, como a gente já está vendo aqui, ó, esse guia é voltado aos conceitos básicos, tá? Para a compreensão dos comandos do SQL, né? Aplicáveis ao SQL Server. Uma coisa que é importante a gente saber é que SQL, né? Ele é uma linguagem, tá? É uma query language, tá? Para trabalhar com dados. Tanto que a linguagem SQL ela é comum entre o SQL Server, entre o MySQL, entre qual que era o nome do outro? O Postgre, tá? Então, os bancos de dados relacionais, eles usam linguagem SQL. Porém, há algumas diferenças, tá? Entre alguns servidores. No caso, o Transact SQL, tá? Eles são aplicáveis ao SQL Server. E nessa seção, então, a gente vai ver os fundamentos de consultas em tabelas, relacionamentos, storage procedures e algumas funções de uso comum. Bom, o básico de um SQL são as consultas, tá? Isso muita gente já tem aí de cabeça, já sabe muito bem como usar um select. Então, aqui a gente vai falar bem rapidinho, né? O select, então, ele é um comando, né? Para a gente selecionar, né? Recuperar linhas do banco de dados. E ele é o início de uma instrução, tá? Para a gente fazer consultas, tá? Depois, a instrução do select em si, ela é simples, né? Porém, quando a gente trabalha, né, com os demais níveis do select, ele pode se tornar muito complexo, tá? Porque vem as outras partes agregadas, né? Que são os filtros, os agrupamentos, as ordenações, as subqueries, enfim. Mas, basicamente, o select é composto pelo select, o nome das colunas, tá? E from significa de quem você está puxando esses dados, tá? Mas, basicamente, o select ele vai selecionar um grupo de registros, né? Ele vai recuperar uma linha. Não adianta nada eu falar que ele vem from clients, né? Ou from tabela e não falar o que eu estou buscando, tá? Mas eu posso ter um select sem o from. Vou abrir aqui a minha query aqui. Vou usar meu banco de dados qualquer aqui. Eu tenho aqui meu comando select. Eu posso dar um select asterisco, que significa que eu vou pegar todos os campos, né, todas as colunas de uma determinada tabela. Então, clientes, joia. Eu selecionei aqui todos esses meus clientes. Porém, eu posso simplesmente passar uma string. Select minha string. Quando eu der um execute, olha só, ele criou uma coluna para mim, ó, com a palavra. Eu posso até definir talvez um nome para essa coluna como coluna. E tá aí, ó. A coluna minha agora passou a se chamar coluna. Então o select, basicamente, ele seleciona alguma coisa. Pode ser uma palavra direta ou pode ser from, né, de tabela. Tá? E aí você especifica aqui quais são os campos, né? No caso, o asterisco ele seleciona todos. Abaixo, né, do nosso select, nós temos aqui os filtros de consulta, né, que são as cláusulas do where. E a gente tem diversas condições que a gente pode passar para essa cláusula de pesquisa, né? Então, a seção do where, ela basicamente é para a gente filtrar, né, o que eu quero retornar. Claro que eu posso fazer o where selecionando múltiplas tabelas, né? Basta eu informar qual é o campo e qual é a condição desse campo. Então, eu vou selecionar aqui, ó, uma condição simples. Eu vou selecionar... Olha o guardinha passando na rua.
selecionar o nome e a idade dos clientes, né, onde a idade seja igual a 30. Eu não tenho... Nossa Senhora. Será que eu tenho essa tabela? Será que tenho o campo clientes? O campo idade? Deixa eu ver aqui quais campos eu tenho. Nome eu sei que eu tenho. Eu não sei se eu tenho o campo idade. Eu não tenho o campo idade nessa minha tabela de clientes. Vamos conferir. Colunas, só tem o nome. Eu vou criar o campo idade, então. Então, eu vou falar aqui, ó, nova coluna. Idade. Idade vai ser um inteiro, tá? Note no. Aliás, tem um detalhe. Essa minha tabela ela já possui informações. Quando eu salvar esse registro, vamos ver aqui, ó. Olha só, ele não pode criar esse registro porque eu já tenho informações dentro do meu banco de dados. Eu estou falando que eu vou criar um novo campo e ele não aceita nulos. Ele não sabe qual é o valor que eu tenho que colocar lá. Então, por isso que ele dá essa mensagem para mim. Como que eu resolvo isso? Ou eu deixo para ele aceitar nulo, porque agora ele vai criar essa coluna e vai definir nulo para todos aqueles campos que não tem valor, né? Claro, e como idade não existia, então ele vai criar a coluna nome e idade, preenchendo com nulos. Ou então, eu vou falar aqui, ó, qual que é o meu valor default? Eu vou colocar 0. Tá? Eu quero que o valor padrão seja 0. Toda vez que eu criar um registro, se eu não informar nada, o valor padrão vai ser 0. Tá? Caso ele seja nulo. Agora sim eu posso salvar. E ele criou para mim, tá? Com o valor padrão. Então, se eu selecionar aqui, ó, Select Top 100, né? Eu vou pegar os primeiros 100 registros. Olha lá o campo idade, ó, tá tudo com 0, tá? Que era o valor padrão que eu tinha definido. Se eu tivesse colocado lá Allow Null, né? Permitindo valores nulos, aceitar nulos, ele estaria tudo nulo aqui. Legal. Agora sim eu posso selecionar o campo idade, onde a idade seja igual a 30. Como está tudo 0 lá, ele não vai retornar nenhum registro para mim. Vamos colocar aqui como 0. A idade igual a 0, tá aí, todos têm a idade 0. E aí eu posso ir, né, igual na programação normal, eu posso colocar lá maior igual, ou menor igual, ou somente menor, ou diferente, tá? Todos que são diferentes de 0. Tem algumas linguagens, alguns servidores de banco de dados onde o diferente é um maior igual. Aqui ele também funciona, tá? Então, maior igual não, maior e menor e maior, né? Que é justamente esse símbolozinho aí. Então você pode usar dessa maneira ou igual no C#, diferente, certo? Então a gente pode fazer diversos tipos aí de filtros, tá? Com diversas condições. Nesse caso aqui, ó, nós temos uma condição um pouquinho mais complexa. Então, eu quero selecionar todos os clientes onde o campo idade seja maior ou igual a 20, ou o nome, aqui aspas simples. Uma string em SQL, ela é sempre passada entre aspas simples, não duplas. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou selecionando todos os registros, né, todos os clientes onde a coluna idade seja maior ou igual a 20, ou o nome seja igual a Cláudia, ou o nome comece com Crau. Esse porcentagem aqui dentro, ele indica para mim que eu quero tudo que comece com Crau. E se eu quiser tudo que termine com Áudia, ou só com dia, eu vou colocar a palavra que eu quero, e como eu quero que ela termine, eu vou colocar o meu percentual no final. Então aqui eu estou retornando também, ó, todos os nomes que terminem com dia. Para que eu possa usar essas notações
de comece com ou termine com, ao invés do igual, eu tenho que usar o like, tá? E se eu quiser retornar, por exemplo, qualquer nome que possua, por exemplo, a letra D em qualquer parte da minha string, eu vou colocar ele circundado aqui entre o símbolo de porcentagem, certo? Legal. Nesse link aqui a gente tem outros critérios de pesquisa também, vale a pena conferir. Joia, agora vamos falar sobre relacionamentos. Aqui a gente está fazendo um select em uma base, né, em uma tabela única. Lembra que a gente tinha criado relacionamentos, né? Vamos explicar um pouquinho dessa base de dados aqui do SGV. Eu tenho basicamente o quê? Clientes, estoque, pedidos, produtos e produtos, pedido. Imagine que eu tenho lá um pedido, certo? Pedido de compra. Dentro do meu pedido, eu tenho lá a data, eu tenho qual é o número desse pedido. Porém, todo pedido ele está associado a um cliente, por isso que eu tenho aqui a chave de clientes, certo? Eu tenho também o cadastro de produtos, onde eu tenho lá o nome do produto, qual é o código de barras dele, qual é o preço. Esse produto ele está vinculado a um estoque. Então, eu tenho aqui a minha tabelinha de estoque, onde eu tenho apenas um campinho aqui, nome e local. Joia. Eu defini para esse meu programa que o meu produto ele pode ou não ter um estoque. Por isso que aqui ele aceita nulo. Tá vendo? Os outros campos não nulos. E esse cara aqui é minha chave, porém ela pode receber um valor nulo. E, por último, produtos pedido, que é a relação de produtos que estão associados a um pedido. Por isso que eu tenho aqui, então, qual é o ID desse meu registro, o ID do produto e o ID do pedido. Legal. Vamos, então, começar a falar aqui sobre os relacionamentos. As consultas em múltiplas tabelas, né, são dadas pelas instruções de join, tá? Então, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, ó, onde eu tenho um select, asterisco, né, eu vou pegar todos os registros de quem? Produtos, pedido, tá? Então, se eu executar somente essa linha, eu vou retornar todos os registros, né, todas as colunas e registros dessa minha tabela produtos, pedido. Só que essa tabela ela só serve para amarrar o produto, né, uma relação de produtos a um pedido. Então, ela não tem muita utilidade para mim. Eu quero saber realmente qual é o nome do produto e qual é o número do pedido. Então, nesse caso, eu vou selecionar todos os registros, né, da tabela produtos pedido, porém, eu quero usar a tabela produtos para eu poder pegar o campo nome, né, o nome do produto, e eu quero usar a tabela pedido para eu pegar o nome, né, o número do meu pedido. Então, a gente começa a fazer aqui, ó, eu tenho um select dessa tabela e também vou fazer, com base nesse select, eu vou selecionar dados, né, usando o inner join, né, então eu tenho o join aqui da tabela produtos e da tabela pedidos. Então, reparem que eu tenho aqui o meu join, que está juntando com os dados de produto e com os dados de pedido, tá? Como que eu faço essa amarração? Como que eu indico que qual é a referência, qual é o link, né, daquele registro, qual é o registro que eu tenho que buscar dentro da minha tabela produtos e qual é o registro que eu tenho que buscar dentro da minha tabela pedidos? É basicamente nessa instrução aqui, ó. Então, na tabela produtos, qual é a condição? Eu vou buscar, eu defini um apelido aqui, tá? Para não confundir. Então, produtos, né? A minha tabela vai se chamar PR. Então, pr.id significa que é a coluna ID da minha tabela produtos, tá? Então, PR. Então, reparem que para cada tabela aqui eu defini um apelido, tá? PP de produtos pedido, PR de produtos e P simplesmente de pedido. E aí eu vou ter o seguinte, então, dentro da minha tabela produtos, a minha amarração com a produtos pedido vai ser o campo ID da minha tabela produtos e o campo ID produto da minha tabela produtos pedido, tá certo? E a mesma coisa aqui para o pedido. Qual é o número do pedido que eu tenho que buscar dentro de produtos pedido? Qual que é o relacionamento?
Então tá aqui, ó, eu vou pegar, o comparativo vai ser o ID da minha tabela pedidos que seja igual ao ID do pedido dentro da minha tabela produtos pedido. Então como que vai funcionar isso aqui? O SQL Server vai lá, vai selecionar os registros de produto pedido e para cada um dos registros ele vai verificar, busca para mim dentro da tabela produtos qual que é o ID, né, que seja igual ao ID produto dentro desse meu registro aqui, ó, dentro de cada uma dessas linhas de produtos pedido. E a mesma coisa aqui para o pedido em si. Então, eu estou lá, produto pedido, né, cada um dos registros. E para cada registro, ele vai buscar dentro da tabela pedidos o ID que seja igual ao ID pedido dentro dessa minha tabela produtos pedido. Joia. Só que o meu join ele possui 3 variações principais, que está totalmente relacionado àquela questão matemática de grupos. Lembra? União, intersecção, está contido, não está contido. E é exatamente isso como, né, funciona com os joins dentro do SQL. O inner join, né, é exatamente isso aqui, ó, o que está em comum entre os dois conjuntos, tá? Então, seleciono os registros que possuem o mesmo valor em ambas as tabelas. Então, o meu ID do produto deve ser o ID do produto, né, o ID dentro da tabela produtos. Então, aqui, esse campo, ID produto da minha tabela produtos pedido, ele tem que ser exatamente igual ao ID dentro da minha tabela produtos aqui, tá? Porque pode acontecer em ocasiões em que esse ID ele seja nulo, tá? Então, nunca vão encontrar. Então, ele só vai retornar para mim registros onde ele encontrar o registro nessa tabela e também nessa tabela, tá? Porque eu estou fazendo o inner join. Então, ele retorna somente os registros que são comuns, tá? Onde todas as condições ele possui um registro. O left join, por sua vez, tá? Ele seleciona todos os registros da tabela à esquerda e os registros que combinem com o critério da seleção da tabela à direita. Então, o que acontece aqui? Quando eu estou falando left join, eu estou garantindo que eu vou ter que retornar todos os registros da minha tabela que estiver à esquerda, tá? Então, de quem para quem eu estou fazendo o relacionamento? Eu não estou selecionando aqui, ó, fazendo um select da minha tabela produtos. Então, o que acontece? O meu left join, quem que está à direita agora? À esquerda está a minha tabela produtos. Aí à minha direita está a minha tabela estoque, tá? Então, à esquerda é sempre a primeira tabela que você faz referência. Então, nesse meu caso aqui, ó, o meu select, quem que é a tabela principal, né? Que seria a tabela à esquerda. É a tabela produtos. E à direita eu tenho a tabela estoque. Então, estou garantindo aqui que eu vou retornar todos os registros da minha tabela produtos e caso essa condição aqui retorne algum registro, eu vou colocar também. E os demais registros eu vou deixar como nulo, tá? Então aqui, ó, os registros da tabela direita serão nulo quando o critério de seleção não bater. Então eu vou selecionar aqui, ó. Eu tenho lá os meus produtos e eu tenho o estoque desse meu produto. Porém, como eu disse, nem todo produto nessa minha base de dados tem um estoque. Eu vou executar essa query. Reparem que é o seguinte, ó, para alguns registros eu tenho aqui, ó, qual é o ID do estoque em que esse produto está. Caso ele tenha, ele vai retornar para mim o nome e o local desse estoque. Repare que esse registro aqui, ó, esse produto, ele não tinha um ID do estoque. Então, ele retornou nulo para mim. Então, dessa minha tabela produtos, ele garante que vai retornar todos os registros, mas ele não garante para mim que vai retornar os registros, né, preenchidos da tabela estoque, porque eu estou usando o left, tá? Ele garante somente a tabela que estiver à esquerda. Já aproveitando isso aqui, eu vou falar sobre o right join. O right join é a mesma coisa, porém ao contrário. Ele vai retornar, eu estou filtrando os registros da tabela 1, porém eu quero retornar somente os registros que eu garanto que tem a informação
né, na tabela à direita. Então, ele simplesmente muda aqui, ó. Em vez de left, agora eu vou colocar o right join. Então, estou selecionando os registros da minha tabela estoque, né? Porém, olha só, ele retornou para mim apenas 3 itens, tá? Nenhum deles está como nulo. Se eu voltar para o meu left, reparem que eu tenho apenas 3 itens que possuem estoque. Tá legal? Então, para todos os registros em estoque, eu vou pegar lá os produtos e vou fazer a amarração. Então, estou garantindo que eles vão ter, né, o valor lá. Então, por isso que ele nunca me retornou nulo. E agora eu tenho aqui também, como nós já falamos, o inner join. O inner join, eu garanto que tem que ter tanto o registro de um lado quanto do outro. Por exemplo, reparem que essas 3 colunas aqui, ó, essas 3 linhas, A1, A3 e A5, ela possui o produto e o produto está vinculado a um estoque. Então, quando eu coloco o inner join, quando eu faço esse comparativo aqui, eu estou falando para mim, para o meu SQL, retorna para mim apenas os registros que possuem o relacionamento, né? Então, se eu der um execute aqui, ele também me retornou os 3 registros, tá? Que é o que garante que aqui não vai ter nulos. Como aqui estou usando o left, então novamente, ó, estou selecionando todos os produtos, mas não quer dizer que necessariamente aquele produto que eu estou selecionando, ele tenha um estoque. Se ele não tiver, ele vai retornar nulo. Joia? Então, esse é o básico, né, dos filtros, né, baseados em inner joins, tá? E eu posso fazer também aquele cascateamento, né? Eu posso selecionar mais de uma tabela, ou 2, ou 3, ou quantas tabelas forem necessárias, né, para trabalhar os registros que você tem aí. Então, vamos ver. Deixa eu só ver se essa tabela aqui realmente existe, se está com pedido ou pedidos. Pedido. Vamos dar um execute aqui. Olha só. Ele está me retornando aqui, ó. Eu estou indo lá na minha tabela produtos pedido. Estou selecionando todos os registros, né, todas as colunas. Indo lá na tabela produtos, amarrando com o ID do produto e indo na minha tabela pedido e amarrando com o ID do pedido, certo? Essa minha tabela aqui, ó, de produtos pedido, ela tem apenas aqui, ó, o ID do produto e o ID do pedido, tá? Mas eu quero retornar o nome do produto e o número do pedido. Então aqui, ó, o pedido de ID número 1, ele possui um número, assim como de ID número 2, né, possui outro número. Então, eu quero retornar, né, toda esse set de informações, né, relacionadas com produtos e pedidos. Então, eu estou usando inner join para ambas as tabelas aqui. E tá aí. Então, reparem que agora eu estou listando todos os registros de produtos pedidos, porém estou trazendo as suas associações também. Então aqui eu tenho quais são os dados né? Primeiro eu tenho aqui o ID do meu pedido, né? O ID do produto, o ID do pedido, e aqui qual que é o primeiro relacionamento que eu fiz? Produtos. Então vai estar aqui os dados de produto. E o segundo é do pedido e vai estar aqui os dados do pedido. Então, lá em pedidos, eu tenho o ID, eu tenho o número do meu pedido, o ID do cliente e a data desse meu pedido. Certo? Bem facinho. E aí, agora a gente começa a pular para os agrupamentos. Também é possível, claro, dentro da minha seleção de registros, né, do meu select, eu fazer um agrupamento. O agrupamento ele sempre vai retornar para mim uma linha de cada um dos registros, tá? Então, aqui, ó, para criar agrupamentos de registros, usamos a cláusula group by e passamos as colunas selecionadas que desejamos realizar o agrupamento, certo? O group by é uma cláusula de instrução select que divide o resultado da consulta em grupos de linhas, normalmente com a finalidade de executar uma ou mais agregações em cada grupo. Olha só, importante saber que a instrução select retorna apenas uma linha por grupo, tá?
Então, antes da gente entrar nesses detalhes, vamos ver como funciona aqui, então, o nosso group by, tá? Então, eu tenho aqui um select, from tabela, né? Essa parte nós já falamos, e agora entra aqui o group by. Sempre eu tenho que passar para o meu group by todas as colunas que eu estou selecionando, tá? Então, qual é o meu agrupamento? Aqui, eu estou selecionando todos os registros, tá? Todas as colunas de todas essas tabelas. Então, por isso que ele apareceu para mim aqui todos esses dados. Mas vamos fazer um exemplo aqui. Eu quero retornar para aqui somente o número do pedido. Aliás, p.número. E eu quero retornar também o número dos produtos. Então, eu tenho aqui PR, quero agrupar também o nome, certo? Então, eu vou fazer somente esse select aqui, ó. Eu tenho aqui o número do pedido e o nome do produto, né? Os produtos que estão dentro desse pedido. Então, eu tenho esses 3 produtos aqui no pedido de número 1 e esses 2 no pedido de número 2. Reparem que se eu colocar um group by aqui, ó, eu vou ter que informar exatamente todos esses campos da minha seleção. Reparem que não vai mudar em nada. Por que não mudou em nada? Por que ele não criou um agrupamento somente do número 1, né, do pedido número 1, e um agrupamento do pedido número 2? Porque o meu grupo é baseado em número e nome. Então, eu tenho um grupo com base no número e no nome. Se eu tivesse mais um produto, tá? Se eu tivesse mais um item chamado chacrinha dentro do pedido número 1, ele retornaria apenas uma vez. Porque aí sim ele formou um grupo. Eu tenho 2 elementos compostos no pedido 1 com um nome, né, igual. Vamos supor que agora eu queira fazer uma soma. Mais para frente eu vou falar sobre a função sum, mas já adiantando basicamente o sum, ele faz uma soma de uma coluna em determinado agrupamento. Então eu quero somar aqui pr.preço. Então o que está acontecendo? Eu estou pegando o número do pedido e dentro do agrupamento que eu tiver, eu quero somar o preço. Agora, reparem no seguinte, eu vou ter apenas... aqui, eu tenho que tirar esse nome aqui, ó. Agora, eu posso tirar a coluna nome, por quê? Uma que ela não aparece mais aqui, eu não estou filtrando, eu não estou selecionando mais o nome do produto, eu estou selecionando apenas o número. Mas também eu estou selecionando aqui a soma do preço. Vou até definir um nome para essa coluna aqui como total, tá? Você pode simplesmente colocar total, né, o nome na frente, ou as total, tá? Então, é essa coluna como total ou valor total, tanto faz. E por que eu não precisei passar essa coluna aqui agora? Porque essa coluna já faz uma interação em cima dos valores desse meu agrupamento, tá? Então, aqui agora ele vai retornar para mim somente 2 registros. Onde? Por quê? Por que ele retornou somente 2 registros? Dentro da minha tabela de pedidos, eu não tenho 2 pedidos? Deixa eu tirar essa coluna aqui também, só para a gente poder verificar aqui. Eu não tenho lá, dentro de produtos pedido, eu não tenho lá 3 itens para o pedido 1 e 2 itens para o pedido 2. Quando eu dei um group by, pelo número, eu estou agrupando todos os registros que tenham um número igual. Então, ele está agrupando todo esse conjunto e todo esse conjunto aqui. Por isso que ele me retorna apenas 2, tá? Porém, dentro desse agrupamento eu tenho 3 registros e dentro desse outro agrupamento
eu tenho, logicamente, dois registros, né? Como a gente já pôde ver aqui, ó, certo? E quando eu coloco o sum, eu estou ignorando, tá? Aquela questão do agrupamento e estou pegando todos aqueles registros que eu tenho interno e estou fazendo uma soma lá dentro do campo preço, tá? Então, eu vou ter exatamente isso aqui, ó, esse agrupamento, só que eu sei que internamente dentro disso aqui eu tenho 3 registros. Então, lá dentro daqueles 3 registros eu vou fazer uma soma. Então, estou fazendo uma soma dentro do meu agrupamento. E agora eu dou execute e ele vai estar lá, a soma. Para cada um dos elementos dentro do agrupamento 1, eu estou somando o valor, né, o preço de cada item lá dentro. Certo? Então, esse é o meu group by. E junto com o meu group by, eu tenho a cláusula having. O having, né, ele é usado junto com o group by para especificar um critério de pesquisa para um grupo, tá? Então, dentro desse agrupamento aqui, dentro desse agrupamento meu, que eu tenho lá os valores, né, dentro do grupo 1, eu tenho lá de 3 registros, né? Qual é a condição que eu quero aplicar, por exemplo, dentro daquele meu grupo, tá? Que eu quero selecionar dentro daquele meu grupo que vai definir, né, o meu group by. Então, eu uso o having. E aqui eu posso falar, por exemplo, que eu quero selecionar, vamos supor, somente os valores de grupos onde a soma do preço, né, o que seria o meu valor total, ultrapasse R$50. E olha só, naturalmente eu tenho aqui, então, o pedido número 1 de R$ 103,30 e o pedido número 2 de R$ 47,00. Mas eu quero retornar onde a soma do meu preço, né, que seria o valor total que eu tenho aqui, seja maior do que 50. Tá aí. O meu resultado, então, somente os dados onde o resultado do agrupamento, né, a soma, seja maior do que 50. Legal. Então, a gente já tem aqui também um exemplo bem prático, baseado também no que eu acabei de fazer. Então, esse é o group, o having, né, tá? E ele está sempre associado ao group by. E por último, eu tenho aqui o order by, que também é bem simples, né? Serve simplesmente para eu fazer uma ordenação de consultas. Então, colocar em ordem alfabética ou em ordem numérica, seja ela crescente ou decrescente. Então, vou copiar essa instrução aqui, ó, no meu Management Studio. Select todas as colunas da minha tabela clientes e eu vou ordenar essa turma. Por quê? Pelo nome. Então, se eu executar aqui, ó, eu coloquei todos em ordem alfabética. Se eu tirar aqui, ó, reparem que essa ordem ela tende a mudar. Então, por exemplo, a grávida de Taubaté ficou por último. E se eu colocar com order by, a minha grávida de Taubaté ficou lá na 3ª posição. Joia? Eu posso colocar também, vamos supor que em vez de em ordem alfabética, eu quero colocar na ordem inversa alfabética. Em vez de começar do A para o Z, eu vou começar do Z para o A. É só eu colocar um desk, ou seja, decrescente. Automaticamente essa minha ordem ela inverte, tá? E é o que eu acabei de especificar aqui também, ó. Para inverter uma ordem, basta adicionar o desk ao final da instrução. Se você passar uma coluna numérica, no caso idade, vamos selecionar por produto, porque a minha idade ali está todo zero, né? Então eu tenho aqui produtos e eu quero ordenar os meus produtos por preço. Sabe quando você entra lá no Mercado Livre? Mercado Livre não, no americanos.com, qualquer submarino da vida, e você quer ordenar por preço. Você quer colocar do mais baratinho para o mais caro. Então, você dá um order by pelo preço. Vou tirar esse desk. E tá aí, ó. Do mais baratinho para o mais caro. Agora eu quero exibir o mais caro. Então,
coloque o desk e ele vai inverter essa seleção. Então agora ele exibe primeiro o mais caro, que é o Chacrinha. Agora nós vamos ordenar por nome. Tá? Eu vou selecionar aqui, ó, e vou executar. Quando você seleciona e manda executar, ele executa somente o que está selecionado. Então ele vai ignorar esse desk. Joia. Então eu tenho aqui essa sequência, né, por ordem alfabética. Então eu tenho primeiro o Chacrinha e por último o Chato. E eu vou colocar agora com o meu desk, executar. O Chato ficou em primeiro e o Chacrinha ficou em último. E agora nós vamos falar sobre Storage Procedures. Isso aqui é importantíssimo e é muito poderoso dentro dos gerenciadores de banco de dados, tá? O que é uma Storage Procedure, né? Uma Storage Procedure, como o próprio nome diz, é um procedimento armazenado. Em outras palavras, trata-se de uma execução completa e parametrizável, tá? Você pode fazer uma execução, pode ser um select, pode ser um delete, pode ser um update, ou pode ser uma função extremamente complexa, cheia de selects com variáveis e tudo, né? E você pode parametrizar essa execução. Pense em um Storage Procedure como uma função lá dentro do C Sharp. Vamos supor que você criou lá uma função que lê alguma coisa do console, né, lê um valor, multiplica esse valor por algum valor que você passou por parâmetro e depois ele escreve isso no console. Tá? E você criou essa função, ela é parametrizável, que é o valor que você quer multiplicar, e ele executa uma determinada ação. Então, sempre que você chama aquela função, ele vai sempre executar aquela ação baseada naquele parâmetro. E é exatamente isso, uma Storage Procedure dentro do meu banco de dados. Tá? É uma execução completa e parametrizável que pode ser executada sempre que necessário. Onde que ela é útil, né? Então, imagine que você tem uma consulta complexa, recheada de relacionamentos, agrupamentos, com filtros baseados em uma consulta prévia, por exemplo, e você possui uma regra que define como deve ser feita essa consulta. E para evitar que você sempre tenha que escrever essa consulta, né, que você pode acabar o risco de errar qualquer hora, você pode armazenar essa consulta dentro de uma Storage Procedure e executá-la apenas passando os parâmetros necessários quando houverem parâmetros, tá? Como que eu vou criar uma Storage Procedure? Então, aqui, ó, no gerenciamento aqui do banco de dados, né, no SQL Server Management Studio, eu vou selecionar aqui, ó, em programação ou programmability, se você tiver em inglês, e você tem lá Storage Procedures ou procedimentos armazenados. Clicou com o botão direito, Storage Procedure. Ele já vai criar para você esse código aqui, ó. Maravilha, né? Voltando aqui, ó. Eu já tenho até o trechinho de código, tá? Então, o SSMS, que significa SQL Server Management Studio, irá gerenciar o código pronto, gerar, né, um código pronto na tela, para que você comece a criar a sua Storage Procedure. E o que eu preciso saber disso aqui? Não decore isso, não precisa decorar. Cabeça de programador não foi feita para decorar essas coisas, igual a engenharia. Engenharia, você não precisa decorar as fórmulas. Lei dos gases ideais, PV igual a NRT. Você não precisa decorar essas bobeiras. Por quê? Cabeça de engenheiro não é gaveta de fórmula. Você precisa saber quando aplicar. E é exatamente isso aqui. Você não precisa saber os detalhes, criar lá create, procedure, saber tal, as, begin. Você já tem alguma coisa que vai gerar para você isso aqui. Ah, mas eu não sei gerar. Cara, entra aqui, ó. Como criar Storage Procedure no SQL Server. E ele vai te dar aqui, ó. Vamos pegar o primeiro aqui do DevMedia. O DevMedia, às vezes, ele oculta o conteúdo porque ele é pago. Create Procedure, busca. Ah, já lembrei como que é. Cara, Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos pegar um outro aqui, ó, do site da própria Microsoft. Create Storage Procedure, blá, 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 blá. Tem um monte de coisa aqui, parâmetro, select first e tal, instruções querem. Create Procedure, olha aqui, ó. Use o banco de dados tal
cria procedure com o nome X, passando esses parâmetros. Ah, legal, Ctrl C, Ctrl V. Tá? Então, pelo amor de Deus, não precisa ficar decorando isso tudo, não cai na prova. Tá legal? Então, beleza. Então, o SQL Server gerou esse conteúdo aqui para você. Joia, o que eu preciso saber daqui então? Tá? Já que eu não vou decorar nada, o que eu preciso saber? Que depois daqui, ó, Create Procedure, você tem que informar aqui, ó, qual que é o nome dessa sua procedure. Então, você vai tirar esse trechinho aqui, ó, e vai colocar o nome da sua procedure, tá? Ou sua storage procedure. Ou procedure, tá? Storage procedure. Legal. Dentro dessa área aqui, ó, antes do as, você tem que definir quais são os parâmetros para essa sua storage procedure. Tá? Você pode deixar sem parâmetros ou você pode passar a criar parâmetros. E como que eu crio parâmetros? Basicamente, colocando um arroba e o nome do parâmetro. Tá? Sempre tem que começar com um arroba. Presta atenção. Não esquecer de começar com arroba, porque é um arroba que vai definir que isso aqui é uma variável, tá? Você não declara var dentro, apesar de ter o var, mas você não declara aqui dentro da storage procedure. Então, arroba, nome do parâmetro, e qual que é o tipo dela? Ah, é um int. Beleza. Ah, eu tenho aqui um parâmetro 2. Ele é um bit, tá? Um booleano, por exemplo. Joia? E aqui dentro é onde você vai colocar as suas instruções. Então você pode criar inserts, ou você pode colocar o que você quiser aqui. Você pode criar uma procedure que cria uma tabela, você pode criar uma procedure que faz uma seleção de registros. Vamos colocar uma coisa bem básica. Eu acho que aqui na apostila eu devo ter colocado alguma história de procedure. Ó, tava subindo o vídeo, hein, galera? Já tem até o link aqui do vídeo anterior que eu subi. Beleza. Então aqui, ó, eu já declarei lá, né, o que você precisa saber, né? Então o nome da procedure, a declaração de variáveis, tá? Inicie sempre com arroba. E entre o begin e o end você vai colocar então a execução desejada, tá? Pode ser simples ou complexa. Você pode incluir, né, executar inserts, deletes, updates múltiplas vezes de acordo com o que deseja fazer com seus dados, tá? Então, vamos criar essa procedure aqui, ó. Create procedure. Vou copiar esse código aqui e vou jogar aqui. Vou jogar esse negócio todo aqui, ó. Então, estou criando uma procedure chamada DBO, tá? Que é o nome do namespace da minha base de dados. E dados pedido. Eu vou deixar mais simples aqui, ó. Dados pedido. Certo? Eu tenho um parâmetro aqui, ó, número do pedido, que é um begin. E eu estou iniciando aqui, então, ó, a execução. Então, dentro do begin e o end, eu vou colocar a minha instrução. Eu estou fazendo um select, buscando o código do pedido, do produto, tá? O nome do produto, o preço do pedido e o nome do estoque. Então, reparem que, como o meu estoque ele pode ou não conter, né, o meu produto pode ou não estar em algum estoque, eu estou usando o left join, tá? Eu quero retornar todos os produtos do pedido. Eu vou selecionar qual é o código, o nome e o preço. E, caso ele tenha um estoque, eu vou colocar aqui o nome do estoque, certo? Então, se eu simplesmente selecionar aqui, ó, eu não vou criar a procedure, tá? Eu vou simplesmente executar esse trechinho que está selecionado. Olha o que ele tem que me retornar. Ó. Eu tenho todos os produtos do pedido e ele vai retornar aqui qual que é o estoque, né, desse produto, caso o estoque exista. Tá? Por isso que está o left join ali. Por isso que ele jogou nulo aqui também. Tá? Legal. Uma coisa importante a saber é que a storage procedure, além dela exibir esses dados de uma consulta, ela pode retornar um valor. Tá?
Antes de eu falar do retorno do valor, então eu vou salvar essa procedure, tá? Então eu estou criando aqui o comando do create e ele vai criar para mim essa procedure dados pedido. Só que eu não vou executar ela, por quê? Porque nessa base de dados aqui, ó, eu já devo ter aqui, ó, dados pedido, certo? Então eu já tenho essa procedure aqui na minha base de dados. Deixa eu só confirmar se ela realmente é aquela. Então eu vou vir aqui em modificar e é a mesma execução. Então eu tenho lá, filtro os produtos de um pedido, tá? Legal. Quero executar essa procedure. Eu posso simplesmente vir aqui, ó, executar storage procedure. E eu vou falar aqui, ó, lembra que eu tinha os parâmetros, né, que eu posso passar. Nesse caso aqui eu tenho que passar o número do pedido. Eu vou passar aqui no valor, ó, eu vou passar que eu quero o pedido número 1. E olha só o que ele me retornou. Ele deu um exec. O exec nada mais faz que o quê? Executa uma storage procedure. Então, se eu fizer isso aqui, ó, exec, executa para mim quem? Dados pedido, tá? Ou você pode passar aqui dbo.dadospedido também. E aí, você vai começar a passar logo na sequência os parâmetros, tá? Então, eu posso falar que o número do pedido é igual a 1, tá? Ou simplesmente posso passar na ordem. Como eu só tenho um parâmetro, eu posso passar dessa maneira também. E vou executar. E ele executou para mim o conteúdo que está lá dentro da minha procedure. Eu não estou passando para cá, ó, que o número do pedido é igual a 1. Vamos olhar lá na execução, né, no código da nossa storage procedure. Eu tenho aqui então o parâmetro número, né, pedido. E olha só para onde esse parâmetro está vindo. Ó. Lembra do where que faz a consulta? Eu estou filtrando todos os produtos do pedido, onde o número do meu pedido, ó, minha tabela pedido, ela tem um apelidinho de P. Então, P.número, a coluna número da minha tabela pedidos, seja igual ao quê? A variável lá do meu parâmetro. Certo? Então, por isso que eu passei aqui, ó, executa para mim os dados do pedido 1 e ele retornou para mim essa consulta. Se eu passar aqui o pedido número 2, ele retornou para mim todos os itens lá do pedido número 2. Eu não tenho um pedido de número 5, ele não vai me retornar absolutamente nada. Certo? Mas reparem que aqui ele está pegando aqui, ó, criou o declare, ele faz uma declaração de uma variável, tá? Reparem que isso aqui não é um parâmetro, tá? Que aqui eu não estou trabalhando dentro de uma storage procedure, tá? Na declaração da storage procedure. Estou realmente declarando uma variável chamada return value. Olha só o arroba aqui no comecinho, né? Todo arroba significa que é uma variável do tipo int, certo? E estou pegando aqui, ó, jogando para o return value, né, por isso que eu tenho aqui, o resultado da execução dessa procedure passando esse parâmetro. É como se esse parâmetro estivesse aqui na frente, tá? Como eu posso passar em sequência, então, de repente, eu nem precise desse número pedido, tá? Então, eu estou falando que o parâmetro, né, número do pedido vai ser 1 lá da minha storage procedure dados pedido. Então, o resultado disso aqui vai ser jogado para essa variável. E eu vou dar um return value e falar que o return value é o valor dessa minha variável. Aonde que está o return? Olha aqui, ó, return total. Eu posso fazer, então, a seleção dos registros. E aqui, ó, eu estou declarando uma variável chamada total do tipo money, que é do tipo, né, monetário. E eu estou selecionando o que? A soma dos preços dentro desse meu pedido. Certo? Então, eu tenho lá produtos pedido, eu estou fazendo um relacionamento lá com a tabela de produtos para poder pegar o preço. E também estou fazendo um relacionamento com a tabela pedido para eu poder pegar o número do pedido.
e o número do pedido vai ser igual ao valor que eu passei do parâmetro. Então, reparem que aqui ó, estou fazendo a soma, tá, de todos os itens que estiverem dentro desse grupo de resultados, que é o número do pedido. Ah, Renê, mas você falou que o SUM só pode funcionar com o group by, tá, dentro de um agrupamento. E exatamente o que acontece aqui, ó, quando você não fala qual que é o group by, ele já possui um grupo, tá, que é o grupo de registros proveniente desse select. Então, se eu fizer um select aqui, por exemplo, ó, passando somente esses dados aqui, ele não retorna um grupo de registros aqui para mim. Eu não defini qual é a regra de agrupamento, então ele retornou todos os registros, mas não deixa de ser um grupo de dados aqui. Então, por isso que aqui eu não precisei colocar o meu group by, tá? O meu sum é em cima de uma única coluna dentro desse grupo de retorno aqui desses dados. Joia? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Essa minha storage procedure, ele faz um select, né, desses dados aqui, baseado no número do pedido, e retorna para mim o total. Então, aqui no meu return, ó, o meu return value, ele vai receber o resultado lá do return. Então, como que vai funcionar essa execução? Execute. Ele gerou para mim aqui o select, tá? A execução lá dentro, esse resultado aqui é proveniente lá dentro da minha storage procedure. E aqui ó, o return value, que é o que? Eu dei um select aqui no return value. Ou seja, para esse pedido aqui, onde eu passei o número 1, né, o pedido número 1, eu tenho esses dados aqui e o valor total de 103. Se eu passar aqui o pedido número 2, eu tenho esses dois itens e o valor total é 47. Legal? Então, aonde que é útil uma storage procedure? Vamos pensar no caso de eu fazer uma... Deixa eu ver, uma nota fiscal, talvez? Não. Quando eu quero dar baixa em um título, por exemplo, vamos supor que eu tenho lá um boleto para fazer um pagamento. Quais são os processos que eu preciso? Eu preciso criar um movimento, porque da onde esse o dinheiro que eu estou usando para pagar esse título, ele está vindo da onde? Da minha carteira? Para onde esse dinheiro está indo? Ele está indo para o banco, porque eu estou pagando um título. Então, eu tenho que criar, por exemplo, imagine um sistema financeiro, né? Que ele registra também da onde o dinheiro está saindo e para onde o dinheiro está saindo. Então, quando eu vou dar baixa num título, né, no boleto, eu preciso alterar o status desse boleto para falar que ele já foi pago, colocar qual foi a data de pagamento e criar um movimento, né, um registro de que esse dinheiro saiu de um lugar e foi para o outro. Além disso, eu preciso criar um log, por exemplo. Então, repare que eu tenho uma série de atividades vinculadas a uma única ação, que é dar baixa em algum título, né, ou pagar um boleto. Eu posso escrever uma procedure, por exemplo, que se chama baixar, baixar título, talvez, onde eu recebo aqui, por exemplo, como parâmetros, o número, o ID do título, talvez, ID do título, do tipo Big-int, vírgula, próximo parâmetro, data do pagamento, do tipo date time, por exemplo, tá? A data e a hora do pagamento. E aí eu vou lá, faço a primeira, eu posso, por exemplo, dar um insert. Insert dados into tabela de movimentos, por exemplo. E os valores. Então,
eu vou criar primeiro o movimento, vamos supor, tá? Eu estou só usando como exemplo, tá? Eu não tenho a tabela movimentos aqui, tá? Então, eu fui lá, dei um insert de um novo movimento lá na tabela de movimentos. Aí, depois eu fui lá dar um update no título. Aí eu tenho lá no meu título, tenho lá que dar um set data pagamento, que é igual o valor lá do meu, dessa minha variável aqui, ó, data pagamento, onde o ID do título seja igual a essa minha variável aqui, joia. Aí eu vou criar um log, né? Então vou lá na tabela de log, vou dar um insert lá nos campos, tabela log e os valores que eu quero passar para o meu log. Então reparem que eu criei uma procedure chamada baixa título, onde eu passo somente alguns parâmetros e ele cria uma série de registros para mim que compõem essa função dentro da minha base de dados, tá? Vou colocar mais um, não dá problema. Então ele criou lá uma procedure onde quando eu executar ele vai fazer um insert numa tabela, um update na outra e um outro insert numa outra tabela. Então reparem que quando eu tenho uma storage procedure, eu posso criar diversas funções aqui dentro, tá? Uma série de instruções que fazem sentido, né, de acordo com o que eu queira criar para essa minha função. Então, para que fique fácil de compreender, é só associar a uma função lá do C#. Quando eu crio, por exemplo, uma função que ele vai executar uma determinada ação num objeto meu, é exatamente como funciona dentro da Storage Procedure, tá? Porém, aqui eu estou trabalhando com os dados. Então, eu recebo os parâmetros, faço o que eu quero fazer dentro da minha base de dados com os registros, né, baseado nesses parâmetros, e no final eu posso dar um return qualquer. Eu posso retornar um ou, né, não existe booleano, tá? Verdadeiro ou falso. Existe um, né, ou zero. Eu posso falar que se der tudo certo com essa execução, eu retorno 1. E se der tudo errado, ou algo der errado, eu dou um return 0. Como que eu sei quando uma execução deu certo ou errado? Eu posso usar um try. E depois desse try, eu dou um end e eu tenho depois o meu catch. Tá? E aí aqui dentro eu vou colocar uma série de instruções e depois, né, caso dê tudo certo, no final eu dou um return 1. Caso ele dê algum erro, return 0. É exatamente como funciona o meu try catch lá dentro do meu C#. Vamos ver se essa instrução está certa. Eu tenho dúvida sempre quando eu try catch SQL. É com begin try, tá? Eu tinha colocado end try lá, mas é o contrário. Então, begin try, end try, begin catch, end catch. E eu vou colocar aqui quais são as instruções que eu quero, né? O meu bloco de instruções. E caso alguma coisa dê errado dentro dessa minha instrução, ele vai cair nessa execução de código aqui, ó. E eu posso simplesmente falar que ele vai retornar return 0. Tá? Mas o que pode dar errado dentro de uma execução do meu SQL? Vamos supor que você está tentando inserir essa minha coluna aqui, ó, ela possui no máximo 50, ela suporta no máximo 50 caracteres. Se você tentar jogar mais de 50 caracteres aqui, ele pode estourar uma exception. E é onde você está dando um try aqui, ele vai estourar uma exception e vai cair no catch. É um dos exemplos. Divisão por zero pode cair no catch também, tá? Erro de inserção com base em chave estrangeira. Por exemplo, você está tentando fazer um insert, passa no relacionamento de um registro que não existe. Ele vai estourar
ou um exception também, tá? Ele vai cair aqui dentro do seu catch. Quando você está tentando inserir o valor de uma chave primária que já existe, é um caso que ele também pode cair dentro do catch. Então, sempre quando você quiser ter o controle dessa sua execução, você pode usar lá o try e o catch, certo? E basicamente é isso. E por último, nós temos aqui pequenas funções complementares, tá? Como eu já falei aqui, ó, o sum, tá? Ele tem por finalidade somar os valores de uma coluna de um determinado agrupamento de dados. Então tem lá select, tá? E eu tenho lá sum e eu passo qual é a coluna que eu desejo fazer a soma. Importante que ela seja de um tipo numérico, tá? E eu posso definir aqui o apelidinho. E sempre associado a um group by. Quando eu não tenho group by, lembrando que o meu próprio retorno é um grupo de dados, tá? Aqui eu estou especificando que qual deve ser esse agrupamento meu, em vez de eu simplesmente selecionar todos os registros. Count. O count também é muito usado, né, quando você quer retornar o total de registros encontrados em uma determinada consulta ou em um determinado agrupamento dentro dessa sua consulta, tá? Lembrando, novamente, tudo é um agrupamento de dados, seja com ou sem o meu group by. E então aqui, ó, o count retorna o total de registros encontrados em um determinado grupo. Tá? Então, select, count e passo aqui dentro qual é a coluna que eu queira fazer a contagem de registros. Vamos fazer um exemplo prático. Isso me trava a língua. Então, eu vou fazer aqui, ó, select, count, eu vou passar aqui um campo que eu quero contar from clientes, por exemplo. Eu quero saber quantos produtos eu tenho. Eu sei que ID é uma coluna dentro da minha tabela produtos, né? Eu tenho lá 5, tá? Então, quantos registros, né? Quantos valores eu possuo dentro, então, aqui desse meu ID. E o meu sum, eu vou passar aqui qual é o preço. Ele vai retornar para mim o valor total que eu tenho em produtos dentro da minha tabela de produtos, certo? Top, super top essa função. Ela retorna uma quantidade limitada de resultados. Então vamos supor, eu tenho lá dentro da minha tabela produtos, eu tinha quantos registros lá? Eu tinha lá 5 registros. Eu vou dar um asterisco aqui. Tá aí, ó. Eu tenho 5 registros. Mas eu quero retornar apenas os 2 primeiros registros. Aí que entra a função top. Eu vou passar aqui top. Quantos registros eu quero? Eu quero apenas 2. Tá? E daqui em diante você especifica quais são as colunas. Tá? E o asterisco ele vai retornar todas as colunas. Então, retorna todas as colunas, né? Porém, seleciona apenas as 2 primeiras da tabela produtos. E tá aí. Quero retornar somente um. Então, top 1. Tá aí. Onde que isso aqui é útil? Vamos supor que eu quero retornar a última coluna, né? O último registro que foi inserido dentro dessa minha tabela produtos. Concorda que o top 1 sempre retorna o primeiro registro, certo? Ou os 2 primeiros registros. Vamos desconsiderar esse top aqui, vamos retornar tudo. Qual que é a dica se eu quiser retornar o último registro que eu tenho aqui nessa minha tabela? Bem simples, eu posso usar um pouquinho de lógica aqui e vou fazer o seguinte. Order by. Esse meu ID aqui ele não é sequencial, numérico. Se eu adicionar mais um registro, ele não vai para 9, 10 e assim por diante. Eu vou ordenar por ordem inversa, tá? Do maior para o menor da tabela da coluna ID. Então, order by ID, desk. Repare que esse último registro
vai ficar lá em primeiro. E aí eu simplesmente venho aqui, top 1. Estou selecionando o primeiro registro, porém eu inverti a ordem, tá, da minha tabela. E aí eu acabei retornando, consequentemente, o último registro que eu inseri. Tá? Então, é uma dicasinha bem útil para uso do top, com um pouquinho de lógica de programação. E por último também, é uma função um pouquinho mais complexa, mas extremamente útil, que eu já deixei até pronto aqui, que é para fazer paginação. Tá? É muito comum você ter em sistemas, vamos supor, eu quero consultar aí todo o meu histórico de produto, todos os produtos que eu tenho. Imagina que você tem uma empresa aí, de uma distribuidora, você tem diversos produtos, tá? E você quer exibir isso tudo para o usuário. Claro que você não vai selecionar lá 1 milhão de produtos e mostrar aquela tripona na tela do seu usuário. Para isso você usa paginação. Então, página 1, página 2, página 3, tá? E como que eu faço essa paginação baseada numa consulta dentro do meu banco de dados? Existem diversas maneiras, na verdade, de você fazer paginação, inclusive usando o top. Lembra que o top eu não seleciono uma quantidade limitada de registros? Tem como você fazer paginação usando o top, mas o SQL Server ele provê para você maneiras muito mais eficazes e mais rápidas de fazer paginação, que é usando o offset, que ele avança uma determinada contagem de registros, e o fetch next, que ele vai pegar um número X de registros, tá? Isso aqui, se eu for comparar com o C Sharp, é basicamente aquele substring. Lembra que o substring ele pega a partir de uma posição X registros? E é exatamente o que ele faz aqui, ó. Dentro desse select aqui, a partir de X, pegue N registros. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vou copiar esse código, vamos lá no Management Studio. Eu estou declarando a variável quantidade por páginas, que ele recebe já o valor 5, e a variável página, que é 1. Bom, como eu vou passar o valor direto, eu vou até excluir essa declaração aqui, ó. Então, seleciona todo mundo da tabela produtos. Eu vou tirar a cláusula where, porque eu já tenho poucos registros lá. E também não preciso. Eu vou ordenar por nome, tá? Não é obrigado você passar o order by, tá? Eu estou colocando porque eu quero fazer uma ordem retornar paginado, porém por nome, por ordem alfabética. Joia. O meu offset. Então, a partir da posição 0, eu quero pegar dois registros. Então, reparem que ele selecionou para mim, ó. Eu vou até deixar um select aqui em cima, com todos os itens sem paginação. Então, aqui eu tenho um select e aqui eu tenho um outro select. Quando eu tenho dois selects, ele vai dividir. Repare que ele vai dividir para a minha tela aqui, ó, do resultado. O primeiro resultado é o select, sem where e sem a paginação. E aqui o de baixo, né, é o select com a paginação. Então, eu vou só deixar aqui o order by para que fique exatamente igual aos retornos. Então, aqui é a minha tabela total, né, com todos os registros ordenados por nome. Então, tem lá o chacrinha, Aplicando a paginação do item, a partir do item 0, né, da primeira posição, pega os próximos dois registros. E tá lá, ó, peguei os próximos dois, a partir da posição 0. Então, tem o chacrinha e o chamate. Agora, eu quero, a partir da posição 2, pegue mais 2. Então, eu vou ignorar o 0 e o 1, e a partir do 2, então ele tem que me retornar aqui, ó, esse chá não mate ninguém, e o chá para lá. E tá aí. Então, essa é uma maneira muito simples, muito fácil, muito prática de eu criar paginações.
tá? Então, a partir de pegue tantos. Muito simples, tá? A palavra offset significa avanço, praticamente, tá? Então, avance 2 e preencha os próximos 2 registros, tá? Rows, né? Linhas. Legal. Então, aqui, ó, eu já até coloquei uma lógicazinha de como você faz a paginação do modo correto, porque você tem que avançar o número de páginas, tá? Só que o número de páginas não quer dizer o número de registros. Eu tenho página 1, página 2. Só que na página 1 eu tenho 5 registros. Então eu não tenho que avançar uma página, eu tenho que avançar 5 registros. Por isso que eu estou fazendo essa multiplicação aqui, ó. Qual é a página que eu estou? Multiplicado pela quantidade de registros que eu estou consultando, tá? Por que eu coloquei esse menos 1 aqui também? Porque se eu quero falar que ele vai retornar para a minha página 1, lembrando que ele começa lá o índice 0, tá? Então, página 1, na verdade, internamente dentro do SQL Server, é a página 0. Tá legal? Então é isso, pessoal. Bem simples, bem prático. Isso é o que nós temos para falar sobre os básicos, né? Sobre a Transact SQL. O Select é bem comum, muito fácil, muito simples de usar, né? Nós temos as condições aí para uso. Tem o link aqui com mais detalhes, né, dos critérios de pesquisa. Falamos sobre os join, inner join, né, que é comum entre os dois grupos, left join presente sempre no lado esquerdo e também os registros que encontrarem no lado direito, o que não encontrar retorna nulo. A mesma coisa ao contrário, usando right join. Falamos sobre os agrupamentos, né, o group by, sempre lembrando que o group by eu preciso especificar todas as colunas do meu select tem que estar presentes dentro da minha cláusula group by, exceto as que são funções já dentro de grupos, como é o caso do sum, tá? Então, por isso que o sum que ele não aparece dentro do meu group by. O having é uma condição que eu especifico dentro para o critério de pesquisa para um grupo, né, ou agregação, né, que são dados agregados. E temos aqui exemplo, né? Por exemplo, tem o group by pelo número do pedido. Então, eu estou fazendo agrupamento pelo número do pedido e cuja soma nossa, eu coloquei o nome do produto aqui, ó. É valor. Na verdade é preço. É que ao invés de eu fazer essa consulta direto lá no Management Studio, eu quero fazer direto no Word e não dá muito certo. Então, eu vou atualizar já e vocês vão ter essa apostila atualizada. Então, o sum aqui, onde o preço seja maior do que 1000. Então, estou selecionando todos os pedidos cujo total seja maior do que 1000. E tem lá as ordenações por group by. Posso dar um group by desk para inverter a ordem, né, que eu especifiquei. E por último, o que nós acabamos de falar é as storage procedures, tá? Que são procedimentos armazenados, onde eu posso colocar uma série de instruções, execuções sequenciais e apenas executar uma única vez, passando, né, o nome dessa minha storage procedure, o valor dos parâmetros, e ela vai me retornar aí a consulta, né, se tiver uma consulta, e o resultado dessa minha execução, tá? E por último, as funções complementares lá de sum, count, top e a paginação que acabamos de falar aí. Beleza, pessoal? Dúvidas? Só tirar comigo depois. Abraço!